Há 37 séculos atrás, o período conhecido como Reino Médio do Egito chega ao fim. E tem início, no Egito, um período caótico para a sociedade e para a política egípcia, que é chamado hoje como o Segundo Período Intermediário. Uma espécie de jogo dos tronos permeou esse país até que um povo que não era nativo acabasse vencendo e dominando. E esse povo ficou conhecido como Hyksos. E nesse vídeo abordaremos o que os registros nos dizem sobre esse povo e como conseguiram dominar o Egito. E além de sua real origem, um dos mistérios da história é se esse povo dominou à força ou não. Uma das principais fontes de informação sobre os Hyksos no Egito vem do escritor egípcio Manetão do século III antes da nossa era, cuja obra foi extensivamente citada por escritores posteriores como Flávio Joséfo. E em seus relatos dá a entender que os Hyksos entraram no Egito de forma bélica, devastando a terra e derrubando o governo legítimo como conquistadores bárbaros. Essa narrativa foi a mais aceita por séculos, mas em anos recentes, a arqueologia conseguiu rever sob uma ótica mais imparcial e realista. A renomada egiptóloga e historiadora Margaret Bunson explica em seu livro, A Enciclopédia do Antigo Egito. Os Hyksos entraram no Egito, mas não apareceram lá de repente, como o que Manetão chamou de uma explosão de Deus. Os Hyksos entraram na região do Nilo gradualmente ao longo de uma série de décadas até que os egípcios perceberam o perigo que representavam em seu meio. A maioria dos asiáticos atravessaram as fronteiras do Egito por séculos, sem causar grande agitação. A compreensão falha de Manetão pode ter sido intencional, ou não, mas por causa dele, se difundiu uma série de pontos de vista em que demonizavam esse grupo, muito devido a relatos negativos dos escribas do período posterior do Império Novo, que haviam retirado o controle desses estrangeiros. De acordo com Manetão e Joséfo, posteriormente, dão a tradução para o significado do nome Hykso como pastores cativos. Esse completo mal-entendido deu origem à alegação de que os Hyksos seriam uma comunidade hebraica que vivia no Egito, corroborando os eventos registrados no livro do Êxodo do Velho Testamento. Porém, não há provas que sustentem essa afirmação. Nenhum registro egípcio, nem de qualquer outra cultura, indica que os Hyksos teriam sido escravizados no Egito, e não há absolutamente nenhuma indicação de que eles eram hebreus, apenas de que eles falavam e escreviam uma língua semítica. As origens específicas desse grupo é incerta, mas o que os registros demonstram é que eles são representados vestindo mantos coloridos, comumente associados com os arqueiros e cavaleiros mercenários de Mitanni, das regiões de Canaã, de Arã, Kadesh, Sidom e Tiro, sendo assim originários das regiões entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. As origens étnicas dos Hyksos são desconhecidas, assim como o seu destino, uma vez que foram expulsos do Egito por Amoses I de Tebas, dando início ao período chamado de Império Novo. Na realidade, o nome em egípcio para Hyksos era Hakal Kazut, que significa algo como governantes de terras estrangeiras, e foi adaptado para grego no período ptolomaico, como Hyksos. Mas como então eles chegaram e dominaram? E principalmente, quais evidências existem? A história do Egito, na maior parte, foi a de um país isolado, mesmo que sempre houvesse estrangeiros que vinham trabalhar no país, quer como mercenários ou como escravos para as minas de ouro. A maioria das campanhas e batalhas sempre foram no território nativo dos próprios egípcios, coisa que mudaria após o início do Reino Novo. Por volta de 1782 a.C., o Egito já tinha 2000 anos de civilização desenvolvida, e quando os Hyksos chegaram pela primeira vez, eles não teriam representado uma ameaça para os egípcios. Quando o período do Reino Médio começou, o Egito era um país forte e unificado. O rei Amenemhat I, que fundou a 12ª dinastia, foi um governante forte e eficaz que, num esforço para unificar o Alto e Baixo Egito, muda a capital de Tebas, no Alto Egito, no sul, mais para o norte, fundando e nomeando a sua nova cidade de Ititaui, que significa Amenemhat é aquele que toma posse das duas terras. Ele também fundou a cidade de Rutvaret, no Baixo Egito, como um porto comercial, e essa cidade tinha acesso ao mar Mediterrâneo e rotas terrestres para a região da Síria-Palestina.
Qutwaret, ficaria famosa pelo nome grego de Avaris. A 12ª dinastia é considerada por muitos o ponto alto da cultura egípcia e dá ao Reino Médio a sua reputação de a Idade Clássica do Egito. A 13ª dinastia, no entanto, não foi tão forte e tomou uma série de decisões imprudentes que enfraqueceram sua influência. O primeiro desses erros foi mudar a capital de Ititaui de volta para Tebas, no Alto Egito. Essa decisão essencialmente deixou o Baixo Egito aberto a qualquer poder que sentisse que tinha apoio suficiente para dominá-lo. A cidade portuária de Avaris, que rapidamente expandiu a sua influência através do comércio, atraiu muitos estrangeiros conhecidos pelos egípcios como asiáticos, vindos da região do Levante e das partes costeiras da atual Palestina. E à medida que crescia a riqueza e poder desses imigrantes, passaram a ter cada vez mais o controle comercial do Delta Oriental, fazendo tratados com vários monarcas de outras regiões do Baixo Egito, até que eles tomaram uma quantidade considerável de terra e foram capazes de exercer poder político, aproveitando o vácuo de poder e fragilidade do faraó agora em Tebas. De acordo com Daniele Candelora, arqueóloga e professora assistente de História no Mediterrâneo Antigo da Universidade Estadual de Nova York, em Cortland, em seu artigo Definindo os Ixos, a reavaliação do título Hakal-Khazut, ela menciona o seguinte: agora é comumente aceito em publicações acadêmicas que o termo Hakal-Khazut refere-se apenas aos governantes estrangeiros individuais do final do segundo período intermediário, especialmente da 15ª dinastia, em vez de uma população invasora. No entanto, essa denominação foi usada como um termo étnico por Joséfo e seu uso para se referir à população ainda persiste em alguns trabalhos acadêmicos. De acordo com esse artigo, no Egito Antigo, o termo Ixo também era usado para se referir aos governantes núbios, não só aos asiáticos, antes e depois da 15ª dinastia. O uso do nome Ixo como título nobiliárquico é encontrado em uma inscrição descoberta em Tel el-Daba, a antiga Avaris, onde um batente de uma porta menciona o nome de Sakihar como sendo um rei denominado como Ixo, e que foi da 15ª dinastia. A citação diz assim: o possuidor dos diademas Vadjet e Nekhbet, que subjuga o povo do arco. O falcão de ouro que estabelece seu limite, o Hakal-Khawazet Sakihar. O batente da porta confirma a identidade de Sakihar como um dos 3 primeiros reis da 15ª dinastia dos Ixos do Egito, lembrando que esses nomes e a cronologia ainda são incertos. Outro especialista, o egiptólogo Kim Hai-Holt, da Universidade de Copenhague, descreve em seu livro A Situação Política no Egito durante o período intermediário, que o termo Ixos não era um título oficial dos governantes da 15ª dinastia, pois nunca é encontrado junto com o título real, e aparece apenas como título no caso do monarca Sakihar. De acordo com Hai-Holt, Ixos era um termo genérico, que é encontrado separadamente do título real, em listas régias após o fim da 15ª dinastia. Os outros textos da língua egípcia antiga não chamam os Ixos por esse nome, mas sempre se referindo a eles como Aamu, o termo para asiáticos, tendo como a única possível exceção as inscrições do papiro de Turim, onde os títulos dos governantes Ixos não têm cártulas, que são aquelas bordas arredondadas que indicam o nome de um rei, e um sinal hieroglífico é adicionado para indicar que eles eram estrangeiros, embora normalmente, na lista de reis, os governantes estrangeiros não sejam listados. Ao contrário das alegações de Manetão, Joséfo e dos escribas do Novo Reino, e até mesmo historiadores posteriores do século XX, o segundo período intermediário do Egito não foi um tempo de caos e confusão, e os Ixos não conquistaram todo o Egito. Sua influência se estendeu apenas até o sul de Abidos e na região do Baixo Egito, onde havia muitas cidades, como Xois, que mantiveram a sua autonomia. A classe dominante de Xois fundou a dinastia Xoita, no Baixo Egito, e que seria a 14ª dinastia, e seriam coevos dos Ixos estabelecidos na cidade de Avaris, e até tinham acordos comerciais entre si, e até mesmo com a cidade de Tebas. Uma vez estabelecidos em Avaris, os Ixos adotaram costumes e vestimentas egípcias e incorporaram a adoração dos deuses egípcios em suas próprias crenças e rituais. Seus principais deuses eram Baal e Anat, ambos de origem da região do Levante,
indicando que tinham origem dentro das culturas fenícias, cananeias, sírias e hebraicas, chegando até mesmo a mesclar o culto de Baal com o deus egípcio Sete. Os governantes Hicsos fundaram a 15ª dinastia do Egito, mas depois que foram expulsos, todos os vestígios dos Hicsos no Egito foram apagados pelos tebanos conquistadores do sul. Apenas alguns reis Hicsos são conhecidos pelo nome, encontrados em ruínas e outros escritos, que seriam Saquihar, já mencionado, Quian, Camundi e o mais conhecido, Apep. Apep também era conhecido como Apófis, e curiosamente tem um nome egípcio associado à grande serpente Apófis, inimiga do deus Sol Ra. É possível que este rei, que supostamente iniciou o conflito entre Ávares e Tebas, tenha sido assim chamado por escribas posteriores para associá-lo ao perigo e às trevas. Não há nenhuma evidência que indique que Apep tenha sido qualquer uma dessas coisas. O comércio floresceu durante o tempo dos Hicsos. Os governantes locais das cidades e vilas no Baixo Egito fizeram tratados com os Hicsos, desfrutaram do comércio lucrativo e até Tebas, consistentemente descrito como o último reduto da cultura egípcia contra os invasores, tinham uma relação cordial e aparentemente lucrativa com eles, embora pareça que Tebas era vassala de Ávares. O segundo período intermediário foi marcado pelo controle dos Hicsos de Ávares ao norte e com os núbios controlando os territórios do sul. Tebas permaneceu a capital do Alto Egito, mas em vez de governar todo o país, ficou espremida entre os Hicsos no norte e os núbios no sul. Havia um livre comércio entre os tebanos, os Hicsos e os núbios, e que continuou de forma bastante pacífica até que um rei Hicso, intencionalmente ou involuntariamente, insultou o rei de Tebas. Não há como dizer se a história é verdadeira, mas de acordo com Manetão, o monarca Apep dos Hicsos enviou uma mensagem ao rei tebano Sequeneretá, onde dizia: "Acabe com o ajuntamento de hipopótamos que ficam no leste da cidade, pois eles me impedem de dormir dia e noite." Essa mensagem provavelmente tinha a ver com a prática tebana de caça ao hipopótamo, que teria sido ofensiva para os Hicsos que incorporaram o hipopótamo em suas observâncias religiosas através do seu culto a Sete. Em vez de obedecer ao pedido, Sequeneretá interpretou como um desafio à sua autonomia e marchou sobre Ávares. Sua múmia mostra que ele foi morto em batalha, e isso e os eventos que se seguem sugerem que os tebanos foram derrotados nesse combate. O filho de Sequeneretá, Camoses, assumiu a causa, queixando-se amargamente em uma inscrição de que estava cansado de pagar impostos aos asiáticos e ter que lidar com estrangeiros no norte e ao sul da sua própria terra. Ele lançou um ataque maciço contra os Hicsos, no qual, de acordo com seu próprio relato, Ávares foi destruída. Camoses afirma que seu ataque foi tão rápido e aterrorizante que tornou as mulheres dos Hicsos subitamente estéreis, e após a matança, ele arrasou a cidade até o chão. Esse relato parece ser um exagero, uma vez que os Hicsos ainda detinham o Baixo Egito nos 3 anos seguintes à ofensiva de Camoses, e Ávares ainda permanecia uma fortaleza dos Hicsos. Camoses foi sucedido por seu irmão Amoses I, cujas inscrições descrevem como ele expulsou os Hicsos do Egito, destruiu sua cidade Ávares, levando os Hicsos sobreviventes a fugirem para Sharuhen, uma cidade fortificada na região de Gaza. Essa cidade foi então sitiada por Amoses I por 6 anos, até que os Hicsos fogem novamente, dessa vez para a Síria. Mas o que aconteceu com eles depois disso não se tem registro até o momento. Embora os escribas egípcios do Reino Novo demonizassem os Hicsos como invasores que conquistaram de forma brutal e à força, não há evidências para nenhuma dessas alegações. Ainda hoje, embora o advento da invasão dos Hicsos no Egito tenha sido difundido há séculos, na verdade os registros que se tem demonstram que eles assimilaram a cultura egípcia, adotando a moda egípcia e até as crenças religiosas. Ao contrário de muitas afirmações ao longo dos anos, não há razão para identificar os Hicsos como os povos hurritas, nem com os escravos hebreus do livro bíblico do Êxodo, pois não existem evidências para isso. Amoses I não só fundou a 18ª dinastia, mas iniciou um período do novo reino do Egito, onde o Egito se tornou de fato um império. O desenvolvimento de um exército egípcio profissional pode ser diretamente atribuído aos Hicsos, na medida em que Amoses I e aqueles que o seguiram
queriam ter certeza que nenhum povo estrangeiro seria capaz de ganhar tal poder em sua terra novamente. E a partir de Amoses I, os seus sucessores continuaram a expandir os territórios, até mesmo criaram e mantiveram uma zona tampão em torno do Egito. Apesar de serem vilipendiados pelos escribas do Novo Reino para justificar essas guerras de conquista, se não fossem os Hicsos, o exército egípcio estaria sem duas vantagens que os ajudaram a estabelecer seu império: o arco composto e a carruagem de guerra, que se tornaram a marca registrada dos egípcios a partir do Reino Novo. O arco composto, com muito mais alcance e precisão, substituiu o arco longo egípcio que estava em uso há séculos. E além disso, os Hicsos também introduziram a adaga de bronze, a espada curta e muitas outras inovações na guerra. Novos métodos de irrigação foram introduzidos no Egito e até novas técnicas na olaria resultaram em cerâmicas de maior qualidade e mais duráveis. Os Hicsos também trouxeram para o Egito o tear vertical, que produzia linho de melhor qualidade. As inovações dos Hicsos transformaram a cultura do Egito, mas também preservaram o passado. Eles também uniram o Egito de forma indireta por fazer nascer um sentimento de nacionalismo entre os egípcios e Tebas, que esteve em alta durante a maior parte do período do Novo Reino. E além das novas armas melhoradas, o Império do Egito nunca poderia ter crescido sem a crença de que a conquista era necessária para proteger o povo do Egito de outra tragédia que poderia ser ainda mais terrível que a da invasão dos Hicsos. Espero que tenham gostado dessa análise e desse tema. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, é uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.